Olha, tem uma demanda que eu tenho muito aqui na terapia de casal, que é uma falta de comunicação entre o homem e a mulher. Muitas vezes isso se dá pela a forma de pensamento deles. Então, às vezes tem no casal uma pessoa que ela é mais analítica e a outra pessoa que ela é mais fantasiosa, né? Então, como que funciona? Vocês têm que entender isso, né? Tem que entender essa forma de funcionamento desse pensamento, né? Dessa mente, né? A mente analítica e a mente fantasiosa. Olha só que curioso. Imagina que o casal, né, uma coisa boba, né? Eles vão fazer uma viagem e aí o cara tá ali vendo o site, tá vendo que vai, sei lá, viajar pelas Ilhas Maldivas, que ele vai lá para Dubai, né? Ele sabe que aquilo dali não vai dar para ele fazer agora. Então, só que a mulher vê aquilo dali e fica brava, fala, ué, mas a gente não tem dinheiro para isso, para que você está olhando isso? Na verdade, ele tem um pensamento fantasioso, ele está, né, tudo bem, eu sei que eu não tenho dinheiro aqui, ele não é burro, ele sabe que ele não vai fazer aquela viagem, mas ele está só olhando, ele está sonhando com aquilo dali. Então isso é uma forma, né, dele pensar, é uma forma dele agir. Então o analítico às vezes fica bravo com aquilo dali, e fala, nossa, ele está olhando um negócio que não, é só um tempo, ele está olhando aquilo dali e a forma do pensamento dele. Ao mesmo tempo, o analítico, às vezes, ele é muito resolutivo. Então, muitas vezes, o problema do casal está nessa comunicação. Às vezes, o que é resolutivo quer que as coisas sejam resolvidas imediatamente, quer que se parta para a ação. O que é analítico, ele é resolutivo, é diferente do que é fantasioso. O fantasioso, às vezes, ele tem uma imaginação mais criativa, ele tem um pensamento que isso também é bom, né? Que aquilo dali, às vezes, vai alimentar uma viagem que seria mais simples. Às vezes ele ia ali, né, aqui para dentro do país mesmo, vai ali para o sul da Bahia, para o norte do Espírito Santo e tal, uma viagem mais simples, ou então vai, né, um final de semana, só que ele está olhando uma outra perspectiva. Entende que uma coisinha boba dessa, que era para ser as férias ou o final de semana do casal, já dá um estresse, né? A gente fala que parece que já tem um choque. Isso daí realmente é uma falta de um olhar para o outro a partir desses dois contextos. Às vezes um é mais analítico, né? E às vezes o outro é mais fantasioso. Então, compreender isso no nosso parceiro, né? Compreender isso na tua esposa, compreender isso no teu marido, melhora o teu casamento. Isso aí sim é a comunicação verdadeira, né? É você conseguir falar as coisas e entender que ele vai compreender a partir da forma de pensar dele, né? Ele vai ter uma forma de pensar individual. É muito bacana isso. Lembrando que o ser humano ele sempre vai ter uma forma de pensar individual. Essa é a capacidade mais fantástica do ser humano, né? Dentro de cada ser humano tem uma complexidade, tem um universo gigantesco. É diferente, por exemplo, dos bichos. Se você pega um cachorro, né, pega um labrador, por exemplo, você sabe que o labrador sempre vai ser um brincalhão, um bobão e tal. Então, todos os labradores, teoricamente, vai ter aquela perspectiva. O ser humano, não. Cada ser humano, ele vai ter... Não tem jeito de você setorizar o ser humano. Cada ser humano ele tem um universo dentro dele. Então você tem que entender o universo do outro para você conseguir se comunicar melhor. Nem sempre a pessoa ali vai receber as coisas da forma que você gostaria, da forma que você estava imaginando. Isso é uma quebra da comunicação. Então tá com o coração aberto, entender isso. Acho que não sei se foi ontem ou hoje, eu estava conversando com minha esposa. Ela falou, foi ontem, ela falou de uma forma que eu compreendi outra coisa. Aí a gente começou a conversar, não chegou nem numa discussão com ela. Aí ela disse, não, mas peraí, eu não tentei falar isso, eu buguei aqui. Aí que eu entendi, né, o que ela estava falando. A expressão que ela disse deu ao meu entender que ela estava falando o contrário do que ela
né, realmente tinha dito. E a gente riu. Na hora eu falei, olha só como que a gente continuou o diálogo. Falei, olha só, você falou isso, eu compreendi uma coisa completamente diferente. Porque eu estava dirigindo, ela estava atrás, né, com minha filha, a gente estava conversando as coisas, eu falei, não, mas é assim, 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 expus a minha ideia. Então, é interessante a gente não reagir de imediato. Então ela, né, falou uma coisa que é oposta do que eu estava pensando, e eu sei que ela também não concordaria com isso, eu poderia imaginar que é uma ofensa, né, agredir, fica bravo e tal. Eu falei, opa, não, peraí. Aí a gente discutindo ali, conversando, falando, peraí, né, você disse exatamente a mesma coisa que eu estava querendo dizer. Aí a gente deu risada, porque a gente só continuou a comunicação, a gente continuou conversando. Então isso que é, de verdade, a comunicação, entender um pouco do que é o outro, entender que o outro tem uma forma diferente de você de ser, né, uma forma diferente de você de pensar, de se expressar, ok? Então fique atento, a comunicação ela tem a ver tanto na capacidade de você falar com o outro, como também na capacidade de você ouvir. Ouviu aquilo dali pode não ter sido uma agressão, né? Isso ali pode ter sido só a forma dela falar, a forma da pessoa falar com você, ok? Até mais.